instala ali o seu tabernáculo e dá leis e ordenanças para que esse povo se santifique e tenha comunhão com Deus. Pois bem, é instituído então o tabernáculo, é instituído os utensílios do tabernáculo. Deus elege aqueles que serão sacerdotes, Deus elege aqueles que vão ministrar no tabernáculo e trazer, participar, propor a comunhão do povo para com Deus, de Deus para com o povo. Pois bem, depois disso, Deus institui então esse movimento, Deus inicia esse movimento de saída então ali do Sinai em direção à Terra Prometida. E é importante nós sabermos que nesse caminho agora, Deus organiza o seu povo. Isso aponta para o mover de Deus. O mover de Deus, ele é organizado. Tudo que Deus faz é por meio de autoridade, por meio de dele instituir representantes para estabelecer o seu mover. E agora um povo que havia sido escravizado, ele precisa se atentar a isso, precisa se submeter a isso também. Isso é um princípio espiritual. Deus vai eleger representantes para conduzir o seu povo à terra prometida. É isso que acontece. Deus faz um censo, então, de quantos homens tinha capazes aí de liderar esse povo. Deus separa por tribos. As tribos Deus coloca um representante. Deus coloca também Deus institui uma organização em torno da arca, em torno do tabernáculo, e depois Deus elege então os levitas para fazer o transporte, a logística do tabernáculo, dos utensílios, dos muros, das paredes ao redor do tabernáculo. Então, uma vez que Deus decide tudo isso, a gente viu também Deus estabelecendo, então, esses levitas, a consagração do tabernáculo e também a consagração dos levitas para o serviço, para o transporte do tabernáculo. Deus instituiu, antes agora dessa transição, rituais de pureza, de purificação, para transportar, para se mover em direção à terra prometida. Ok? Então a gente viu aí nos capítulos 5, a partir do capítulo 5, a gente viu a purificação da congregação e depois o ritual de leis de pureza e santificação. Okay? Então a ordem do livro de Números, basicamente a organização do exército, depois o serviço dos ministros e depois a purificação da congregação. Pois bem, então Deus agora estabelece esses príncipes, esses homens agora que irão guiar o povo e transportar. E aí Deus diz, olha, a saída agora do Monte Sinai, primeiro, para sair do Egito, teve celebração da Páscoa. Agora a gente chega no segundo momento, 1 ano e 2 meses depois, que tem novamente a celebração da Páscoa. E é aqui que nós começamos hoje, capítulo 9 de Números. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Importante você já colocar aí que foi 1 ano e 2 meses desde a saída do Egito, tá? Parece que é muita coisa que já aconteceu, mas foi 1 ano e 2 meses, né? Que todos esses eventos aqui acontecem. Então, antes deles partirem do Sinai, eles deveriam novamente celebrar a Páscoa. Isso aponta para todo mover de Deus, ele deve partir de uma orientação divina. Então, não deve ser fruto de presunção. Nós só iremos nos mover a partir de Cristo. Celebra a Páscoa, exalte Cristo, aponte para o Cordeiro, celebre o Cordeiro. Amém. Essa aqui é Deus mostrando como nós movemos a nossa vida. Esse ano é ano que você certamente estabeleceu alvos e está esperando direções para a sua vida, mas saiba que para todo mover de Deus, cada momento que você vai andar, vai se mover, precisa ser a partir da confissão de Cristo, ok? Tudo tem a ver com o Cordeiro, tudo tem a ver com Cristo.
Pois bem, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia desse mês, de acordo com todos os seus estatutos e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Alguns deles, porém, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque haviam se tornado impuros com um cadáver. Por isso, aproximaram-se de Moisés e Arão naquele mesmo dia, e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por causa de um cadáver humano, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar nossa oferta ao Senhor no tempo determinado, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de um cadáver, ou estiver diante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Olha a bondade de Deus aqui, né? Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, nem quebrarão osso algum dele. Quando a celebrarem, obedeçam a todos os estatutos da Páscoa. Se porém um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, este será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor no tempo determinado. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Interessante, né? Porque quando alguém se tornou aqui impuro, alguém pecou, né? Por conta de um cadáver, ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderia celebrar a Páscoa do Senhor. Mas quando aqueles que, tendo a oportunidade, não o fizessem, ele sofreria as consequências do seu pecado. Olha Deus sendo longânimo para aquele que comete um erro, mas ainda assim considera e reconhece, mas Deus não tolerando o desprezo. Isso é um princípio, ok? Ele dá graça ao humilde, a pessoa que errou, se humilha, reconhece o seu erro, e aí pede misericórdia. Aí você vai ver que Deus ainda deu oportunidade, mas aquele que fez consciente e por desprezo, abandono, desprezo, o Senhor diz: não, sofrerá as consequências do pecado. Ok? Olha só, 14. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com os estatutos e as ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o nativo. Okay? Então, a primeira coisa aqui para o povo começar a se mover do Sinai em direção à Terra Prometida, o mover de Deus inicia com a celebração da Páscoa. O mover de Deus se inicia com Cristo, a partir de Cristo. Primeira coisa, celebrar a Páscoa. A segunda coisa agora que eles deveriam fazer era seguir a nuvem. Isso aponta para o Espírito. Olhe para Cristo, siga as intuições do Espírito. Primeira coisa, todo mover de Deus vai passar por esses fundamentos aqui. Primeiro, olhe para Cristo, confie em Cristo, declare em Cristo, sabe que sua vitória está pautada em Cristo, tudo que vai ser estabelecido está em Cristo. Mas agora você precisa se atentar e perceber o Espírito, a nuvem. Olha o que diz agora: no dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. Olha só, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Imagina então o tabernáculo armado ali e desce uma nuvem. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem cobria. De noite, tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava acima da tenda, os israelitas seguiam adiante. Então, quando a nuvem subia e se movia, eles percebiam a nuvem e seguiam a nuvem. A nuvem aponta para o Espírito. Só se mova a partir do Espírito.
Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e de noite aparecia de fogo. 17. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, Quando ela, porém, se levantava, seguiam adiante. 23. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Aleluia. Importante, então, você saber que, para o mover de Deus, primeiro, passa a partir da confissão de Cristo, derramamento do sangue. Tudo tem a ver com o sangue de Cristo Jesus. Ele que cobre o pecado, ele que fortalece você. E é o seu espírito, agora, através do seu espírito, que você receberá a direção para onde ir. A convicção de ir é por meio do sangue de Cristo, por meio de Cristo, da revelação de Cristo, da posição que você tem em Cristo. Mas a direção agora é por meio do Espírito. E algo importante é que eu e você guardarmos isso. Segundo, no versículo 23, segundo a palavra do Senhor se acampava. Segundo, a direção do Espírito. Sempre que o Espírito vai se mover, ele dá uma palavra. Seja atento às palavras. Fixe, se apegue às palavras. Elas são direções espirituais. E claro que no Novo Testamento nós andamos então em um testificar, em uma concordância espiritual. Mas olha só, esse é o princípio. Não se mova sem uma palavra. Mas também quando a palavra chegar até você, quando você receber a palavra, não fique parado. Não faça nada por presunção humana. Não inicie algo sem Cristo. Não se mova sem Cristo. Esse povo estava atento à nuvem. Se a nuvem começasse a se mover, eles se moviam. Mas se a nuvem parasse, eles paravam. E muitas vezes essa vai ser a maior tentação da nossa vida. Porque a gente está vendo uma oportunidade, mas a nuvem não subiu. A gente está vendo a gente está angustiado. Muitas vezes pensando que o tempo é próprio, que é a hora de fazer alguma coisa, mas nós não temos ainda uma palavra. A nuvem não se moveu. Não se mova sem a nuvem. A nuvem aponta para o Espírito de Deus, ela que dá direção. Quem se move sem nuvem é presunção. Quem se move sem uma palavra de Deus é fruto de entendimento humano. Isso pode comprometer. O povo, se a nuvem ficasse ali um mês, eles ficavam ali um mês parados. Só se moviam se a nuvem se movia. Mas muitas vezes a nuvem se movia constantemente. De manhã a nuvem parava e ao entardecer ela já se movia. Eles já levantavam o acampamento. Irmão, imagina isso. Você sabe como é que é. Às vezes você vai, descarrega o carro, você vai para algum lugar, para um camping, para a praia, só descarregar o carro, largar as barracas, depois montar, já é um evento. Imagina um acampamento de 2 milhões de pessoas. Parar, todo mundo para, já começa. Vão ficar ou não vão ficar? Não sei, fica atento à nuvem. E muitas vezes é assim, tem temporada na nossa vida que as coisas vão começar a se mover como nunca antes. E tem temporadas que elas vai ser um pouco mais tranquilo, a gente vai ficar um pouco mais de tempo ali, esperando, aguardando, mesmo que a gente não está ainda na Terra Prometida. Mas a gente está indo em direção. Mas não é todo tempo, as coisas não vão se mover do jeito que a gente quer. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está purificando, Deus está fazendo tanta coisa que a gente não está vendo. Portanto, preste atenção, se apegue, perceba a palavra de Deus e o Espírito Santo por meio da palavra. Amém? Cristo e a palavra. Então, o mover de Deus agora. Primeiro, ele organiza. Ele libera, então, o Espírito de Cristo.
e da sua palavra para mover o seu povo. Atente para o Espírito. Por isso que nós estamos amadurecendo espiritualmente. Sejamos sensíveis à palavra de Deus. Não é fruto daquilo que nós entendemos a partir do que os nossos olhos conseguem enxergar. É a partir de uma intuição, é a partir de uma percepção espiritual. Que o Espírito Santo nos faça mover para esse lugar de discernimento. Amém? Capítulo 10. O Senhor disse a Moisés também: faça 2 trombetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar ao acampamento o sinal para que sigam adiante. Portanto, olha só, as 3 coisas importantes aqui para o mover de Deus: celebrar a Páscoa, seguir a nuvem e ouvir o soar da trombeta. Celebrar a Páscoa, seguir a nuvem e ouvir o soar da trombeta. Quando as 2 trombetas forem tocadas, a comunidade inteira se reunirá. Diante de você, a entrada da tenda do encontro. Se apenas uma for tocada, os líderes chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Então agora começa uma ordenança aqui para saber cada toque, né? Cada toque diz respeito, cada salve, né? Cada toque, cada soar diz respeito a uma ordem. Quando for dado um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão seguir adiante. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul seguirão adiante. O toque de alerta será o sinal para avançar. Para reunir a assembleia, faça soar as trombetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Este é um estatuto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando já estiverem na sua terra e entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as trombetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também, nas suas celebrações das datas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as trombetas por ocasião dos seus holocaustos e dos seus sacrifícios de comunhão, e elas serão um memorial em favor diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia, segundo mês, segundo ano, a nuvem se levantou e se afastou do tabernáculo que guarda as tábuas do testemunho. Olha o mover agora acontecendo. Então os israelitas seguiram viagem do deserto do Sinai até o deserto de Parã, onde a nuvem pousou. Amém? Então a nuvem se moveu aqui, o povo se moveu, saiu do Sinai. O povo agora saiu do Sinai. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. As tropas do acampamento de Judá partiram primeiro. Lembra? O leão vai na frente. Leão da tribo de Judá. Junto à sua bandeira, Naasson, filho de Aminadab, estava no comando delas. Natanael, filho de Zuar, comandava as tropas da tribo de Zacar, e Eliabe, filho de Elon, os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo foi desmontado, os gersonitas e meraritas o carregaram e partiram. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiram carregando as coisas sagradas. Lembra-se disso? Pessoal da logística, gersonitas, meratitas e coatitas. Os coatitas levavam as coisas sagradas, mas não podiam tocar nelas. Então os coatitas partiram carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. 22. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gedeone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Asser. E Aira, filho de Enã, a tropa da tribo de Naphtali. Esta era a ordem que as tropas israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do medianita Reuel, sogro de Moisés: estamos seguindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e tratemos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não irei, voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse:
Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, a bondade com a qual o Senhor nos tratar será a bondade com a qual trataremos você. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente. É importante você sublinhar isso. Quem que foi à frente? A arca. Se mova a partir da presença. Não vá sem a presença. A arca da aliança do Senhor foi à frente dele durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. Quando a arca vai na frente, você terá descanso. Se a arca for à sua frente, o lugar que você chegar, você vai ter descanso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca seguia adiante, Moisés dizia, olha agora, sempre que a arca seguia adiante, Moisés dizia, levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam, os teus adversários. E agora, e quando pousava, ele dizia, volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Volta, ó Senhor. Olha a profecia aqui. Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos. Depois que a arca repousava, ele dizia, volta, ó Senhor. Olha uma profecia, um aspecto profético da volta de Cristo. Volta, ó Senhor, nós estamos aguardando a volta dele, para os incontáveis milhares de Israel. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele subiu, a nuvem subiu, Cristo foi, deixou o seu Espírito nos guiando, mas ele voltará para os incontáveis milhares de Israel. Poderoso que Deus está fazendo até aqui? Sim ou não? Só estou vendo aqui a Helena Pinheiro agora com a câmera aberta, os outros que estão aparecendo aqui para mim não estão. Bacana. Se puder aí abrir a câmera, sempre gostoso que eu consigo ver você também. Amém? Estou vendo agora o irmão Carlos, alguns irmãos aqui. Obrigado, Liliane, estou vendo vocês. Obrigado. Capítulo 11 agora. Deus fez muita coisa poderosa. Irmãos, 1 ano e 2 meses, desde a saída do Egito. Deus fez coisa poderosa? Sim ou não? Sim, é promessa de Deus sair, tirar esse povo lá do Egito. Você acha que esse povo deveria ser grato a Deus? Sim ou não? Você consegue olhar na sua vida a mesma coisa acontecendo em tempos diferentes, você saindo do Egito, do tempo de escravidão que você estava, você consegue aplicar isso para a sua vida? Não olhar isso somente como um aspecto histórico, mas como um aspecto simbólico e profético daquilo que o Evangelho faz na sua vida, Cristo fez na sua história? Você consegue ver isso? Você consegue aplicar isso na sua vida? Você consegue reconhecer e ser grato ao Senhor por isso? Você reconhece isso? Que tudo que o Senhor já fez, isso já é suficiente para você ser grato e segui-lo por toda uma vida? Sim. Fala para mim, você acha que esse povo tem motivo de murmurar? Esse povo teve que se liderar sozinho? Esse povo teve que lutar sozinho? Esse povo teve que andar sozinho, sem direção nenhuma de Deus? Tudo que eles fizeram foi a partir de Cristo e a partir daqueles que Deus levantou para instruí-los? Sim. Esse povo, você acha que ele deveria ser grato a Deus? Qual é a resposta que você imagina de um povo que é tirado do Egito, que é liberto, que vê tanto milagre, tanta coisa acontecendo? Qual é a resposta natural a resposta assim considerável, a resposta razoável que esse povo deveria dar? O que você acha? O que você imagina? Uma resposta de alguém que é liberto do Egito, que vê tanto milagre. Gratidão seria uma resposta? Gratidão. Aleluia. Essa é a resposta. Quando isso aplica para a sua vida, você acha, por isso que é muito pedagógico, né? Eu e você hoje temos obediência também, isso. Obediência, gratidão. Então, olhando para a nossa história, aquilo que Deus já fez, nós estávamos no Egito, nós estávamos no mundo, e Ele já nos salvou. Só o que aconteceu até aqui, isso já é suficiente para nós sermos gratos ao Senhor. Se você espera desse povo murmuração, você está esperando desse povo aqui murmurar? Você não fica um tanto indignado se alguém murmurar? Você acha que eles, tudo que Deus fez já por eles,
Eles tinham ainda razão alguma de ficar murmurando? Você acha? Não tem, né? E na nossa vida, como que é? A gente tem razão para murmurar? A gente tem razão para ficar descontente? Irmãos, a palavra ela precisa ser pedagógica. Precisa ser pedagógica. Ao ponto de a gente reconhecer, sabe? Nos tornar mais humildes. A murmuração é Deus nos colocando no meio de um povo de salvação e a gente ainda murmurando. Olha o que acontece agora. Depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo que o Senhor fez, eles vão passar por um período de crise agora. Sabe por quê? Por causa deles mesmos. Olha o que acontece. Então, depois disso tudo, se moveram, começaram 1 ano e 2 meses depois, Deus fez tudo, os desertos, saiu do Egito, Deus matou Faraó, os seus exércitos, acabou, Deus enviou as pragas no Egito, tirou eles de lá, abriu o Mar Vermelho, deu codorna, deu maná, deu pão do céu, fez água, saiu da rocha, levou para o Sinai, deu lei, deu as leis, ordenanças, eles quebraram, fizeram bezerro de ouro, Deus mandou de novo, refez aliança com eles, deu tabernáculo para eles, organizou esse povo, deu leis, ensinou eles, e deu provisão, e agora tira ele e está levando em direção à terra que prometeu. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Tem. Eles estão vendo o mover de Deus. Estão agora selecionados a bondade de Deus. Mas olha o que acontece. Então o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Murmuração. Irmão, se tem uma coisa que incomoda o Senhor, é murmuração. É ficar reclamando de problema que não existe. É tanta bondade de Deus e os olhos ficarem fixos naquilo que a gente imagina e não que deseja, né? Aquela coisa, já viu tanta coisa de Deus, mas não agradece por aquilo e ficar sempre na contemplação da falta. O problema do povo é que qualquer dificuldade, irmão, e ser escravo é mais fácil do que ser livre. Que ser escravo, você vai ter alguém pensando por você, você vai ter alguém dizendo por você, mas você não desfruta da liberdade, da abundância da terra prometida. É a mesma coisa, se você comparar funcionário e patrão, existe uma mentalidade que ser funcionário é a coisa mais difícil do mundo, que o patrão que tem privilégio. Não é assim, é totalmente o inverso. O patrão que fica pensando no final de semana inteiro, o patrão que tem o tempo inteiro, ele está preocupado, ele não para nunca. O outro vai chegar e vai executar. São níveis de responsabilidade diferentes. Agora vai usufruir de coisas também de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com a sua liberdade. É quem tem que tomar decisões o tempo inteiro. O povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu. Olha agora. O povo começa a murmurar. Quando ele os ouviu, a ira de Deus se acendeu e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Uau! O Senhor acendeu-se a ira, o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Deus emite fogo consumidor quando há murmuração. O fogo que vai purificar. Quando o povo clamou a Moisés, o povo começa a se apavorar. Agora clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Então agora precisam procurar a autoridade que Deus estabeleceu para que a maldição e a ira de Deus não venha sobre eles. Deus abomina murmuração, fofoca, murmuração, reclamação de coisas de problema que não tem, gente catando problema onde não tem. Deus abomina. Irmãos, é palavra de Deus que você ouça com temor, eu e você ouçamos, leamos com temor no nosso coração. Arrependa-se logo, para que, pastor, nós estamos na graça. Sim, estamos na graça. Por isso que devemos muito mais estar atentos àquilo que pode nos eliminar da comunhão. Amém? Não estamos esperando que vai cair um raio na cabeça de alguém. Isso é o Velho Testamento. Mas hoje, sabe o que é? Segregação. E a pessoa não se atenta a isso. A murmuração. Deus vem e faz separação. Quando o povo clamou a Moisés, interessante, né? Justamente quem eles reclamavam é quem eles agora têm que recorrer.
Você já viu isso? Na hora do apuros, vai ter que recorrer justamente para aqueles que Deus estabeleceu. E aí, o que Moisés podia fazer? Eu, por mim? Não, mas está lá. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, que o fogo da parte do Senhor queimou. Um bando de desocupados que havia no meio deles. Meu Deus. Olha agora. Versão NVI aqui. Na RA diz que o populacho que estava no meio deles. O bando desocupado que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Olha agora no privilégio aqui. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: irmãos, acabou de acontecer que o fogo do céu, a ira do Senhor veio e começou a queimar as extremidades do arraial. Isso já era motivo para eles ficarem alerta? Sim ou não? Sim. Clamaram a Moisés, Moisés orou, parou o fogo. Após isso, sabe o que começa? Começa a reclamar de novo. Agora eles começam a reclamar porque não tem comida. Você vê que é só na contemplação do privilégio. Alguém está contente aqui que está indo em direção à terra prometida? Alguém está celebrando que foi liberto do Egito. Ninguém está vendo o milagre, o tanto de preciosidade que Deus já fez. Mas estão na contemplação da falta. Só querem a bênção do milagre do privilégio. Estão reclamando por causa de comida. Estão murmurando por quê? Porque o salário não está do jeito que queria. Estão reclamando porque não conseguiu comprar o móvel que queria. Está reclamando por quê? Porque aconteceu agora, teve uma conta ou porque está pressão financeira. Mas não vê, por conta da pressão financeira, o mamon se instaura, o mamon senta na vida da pessoa e começa a coordenar a vida da pessoa e começa a murmurar contra Moisés, contra Deus, contra o arraial inteiro. Por quê? Por causa de mamon, por causa da gula. Que não conseguiam agora ter o que eles queriam comer. Irmãos, mamon é uma praga. Mamon é o senhor do dinheiro. Que não deixa você comprar o que você quer e por conta disso você submete e agora começa a murmurar contra Deus. É isso que está acontecendo aqui. Cada gula. Encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar, voltaram a murmurar e disseram: se tivéssemos carne para comer. Se Deus fizesse. Porque olha só, a pindaíba que nós estamos passando, que não conseguimos comprar o que a gente quer. Nós nos lembramos, olha agora, o tempo da pressão, sabe da onde que lembra? Do Egito. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça, né? De graça, era escravo, não é de graça não, era escravo. Mas na cabeça deles aquilo era de graça. Também dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada, a não ser este maná. Começaram a reclamar daquilo que os fazia sobreviver. Irmãos, a tentação é que a gente vê na nossa liberdade por um prato de lentilha. A grande tentação é vender a liberdade, vender tudo que é a gente negociar, tudo aquilo que Deus está fazendo, é perder a família, é jogar de novo a família no Egito. Porque a gente está descontente, começa a murmurar, se revolta contra o povo que Deus nos deu, aqueles a quem o Senhor nos deu, para nos libertar da terra prometida. Tem gente que nos acolhe, gente que nos tira do Egito, em determinado momento a gente se levanta contra e começa a murmurar, no ambiente que a gente deveria ser grato. E eles estavam prestes aqui a colocar toda a sua família de volta no Egito. O que eles estão dizendo? Vamos voltar para o Egito, vamos abandonar esse povo aqui. Agora, porém, nossa garganta está seca, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e moíam em um moinho manual, e o socavam em um pilão. E depois cozinhava o maná em uma panela e fazia com ele pães. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento de noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Olha agora. Moisés ouviu, versículo 10, gente de todas as famílias se queixando. Irmão, a murmuração, ela é contagiosa. Todo mundo começa a reclamar, murmurar. Moisés era paciente, Moisés era longânimo. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um entrar da sua tenda, então a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Ele perguntou ao Senhor, sabe o que acontece agora? Primeiro, murmuração aqui em Taberá.
Tá? Primeiro episódio aqui foi a murmuração do povo, em Taberá. A murmuração e o fogo da ira de Deus veio. Segunda coisa, murmuração pela comida do Egito. A murmuração, eles disseram, quem dera agora aqui a gente só tem maná, não tem toda a provisão. Mas está um tempo de transição, irmãos. Aprenda a respeitar tempo de transição. A gente acha que é só um negócio apoteótico. Mas Deus não falou, falou. Mas Deus está se movendo para nos ensinar a seguir a nuvem, a ouvir a trombeta, a ouvir a voz de Deus, a andar de forma organizada. Deus está organizando o seu povo em direção à terra prometida. Deus estava treinando um exército. Deus estava fazendo-os discernir de como andar com Ele. É isso que vai acontecer na nossa vida. Aprender a ouvir do Senhor. A gente gosta da instrumentalidade de alguém que venha faça uma coisa milagrosa para nós, que a gente não precisa ouvir Deus, a gente não gosta de falar com Deus, a gente não gosta de orar. Tá interessante? Tá entendendo? Deus estava ensinando eles a olhar para a nuvem, ouvir a sua palavra, ouvir a trombeta. A gente gosta que tem alguém dizendo, fale por nós o tempo inteiro. Tanto é que vai ver a nossa vida de oração, vai ver a nossa vida de leitura de palavra, vai ver a nossa vida de devoção. Não, a gente gosta que no culto alguém fale alguma coisa, que essa seja a palavra, mas nós não gostamos de ouvir a voz de Deus, de orar, de jejuar. A gente gosta que Moisés jejue por nós, que o líder jejue por nós, que tem alguém nos guiando o tempo inteiro. Mas o Deus estava ensinando todo esse povo a prestar atenção na sua presença, na sua palavra, na sua nuvem. Deus também está nos ensinando, você precisa ouvir a voz de Deus. Amém? É isso que Deus quer ensinar para você. A gente não é mais do Egito. Agora não é mais através de uma coisa apoteótica milagrosa. Agora é através de uma percepção espiritual. Você. Não adianta culpar alguém. E aí, Moisés fica irritado. E agora, de tanta pressão e tanta murmuração, Moisés também se queixou ao Senhor. É tanta pressão sobre a liderança. Moisés agora ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma entrar da sua tenda. Então a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Aí olha só que Moisés diz para o Senhor: por que trouxeste este mal sobre mim? Foi porque não te agradaste de mim? Porque puseste sobre os meus ombros o fardo de todo esse povo? Por acaso fui eu que concebi esse povo? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso carregar todo esse povo sozinho. É um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. Meu Deus, irmãos, deixa eu falar algo para você. Moisés, um cara manso que Deus escolheu. Esse povo começa a reclamar. E Deus elegeu Moisés para representar esse povo e para guiá-los. Moisés agora de tamanha pressão. Moisés, ele também se queixa contra Deus. É muita pressão. É muita pressão. E sabe o que mais me incomoda nisso que está acontecendo aqui com o povo? Porque eles não tinham motivo para isso, irmãos. É queixar por nada. É gente que arranja problema por nada. E isso sabe aonde que para? Para no colo de Moisés. Ao ponto de Moisés dizer: Deus, fui eu que concebi esse povo todo. É eu que tenho que levar a carga desse povo todo sozinho. Isso é um povo pesado demais. É um fardo pesado demais para mim. Ao ponto de Moisés queixar-se para Deus, até Moisés começou a queixar-se. E dizer: oh, Deus, se é para ser assim, me mata então, Deus. Eu não quero, se não está te agradando de mim, se não vai te responder, sabe? Não deixe eu ver a minha própria desgraça. Moisés estava sobrecarregado aqui. Existe um peso sobre, né, tinha um peso aqui, da responsabilidade sobre a autoridade. Moisés, eu começo assim, olha a pressão desse homem. Acho que é pouca coisa. Irmão, não é historinha. Sabe, um pai de família é autoridade. Carrega pressão. Seja você aquele que não murmura, mas se coloca do lado para honrá-lo.
Pressão, pressão, pressão. Você, esposa, coloque-se do lado do seu marido. Você, esposo e esposa, anda em concordância, aliviando, levando a carga uns dos outros, que é muito peso de responsabilidade. Peso vem sobre liderança também. Seja fiel, irmão. Seja fiel àqueles que Deus colocou como guias, como irmãos que vão orientar você em direção à terra prometida. Seja fiel. Não caia no erro desse povo. Olha o que vai acontecer agora. O Senhor disse a Moisés, versículo 16, traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro, para que ali estejam com você. Eu descerei e falarei com você. Olha agora, sublinhe isso. Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Moisés queixou-se diante do Senhor. O Senhor disse, separe 70 líderes. Eu descerei e falarei com você. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. E eles carregarão o fardo do povo com você. Assim você não carregará sozinho. Deus institui 70 homens agora para se responsabilidade também. Sabe o que eu acho interessante? Isso não é natural. Deus está dizendo, existe um Espírito que está sobre você. Eu vou compartilhar com eles. Porque quem Deus levanta, Deus dá uma capacidade espiritual sobrenatural. Porque senão, humanamente, ninguém é capaz de suportar pressão espiritual. E o que me indigna é gente que estava ali recebendo, saiu do Egito, não fez nada, só está caminhando e está reclamando. E Deus pega agora e diz, ok, eu vou levantar líderes, em que eu colocarei o meu Espírito. Irmão, a obra de Deus é feita através do Espírito Santo. Não trate como natural aqueles que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não olhe de forma natural. Existe um Espírito que foi derramado sobre eles. Aplique isso na sua história. Não caia no erro da murmuração desse povo, que a gente já vai ver a consequência disso tudo. Eles carregarão o fardo do povo com você, assim você não carregará sozinho. 18. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Olha Deus dizendo. Eles estavam reclamando porque tinham só maná. Estavam reclamando. E Deus agora diz, consagrem-se para amanhã, pois amanhã vocês todos vão comer carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10. Olha Deus bravo agora, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz de vocês. E vocês têm um nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Moisés, porém, disse, aqui estou eu no meio de 600 mil homens em pé, e dizes, darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Meu Deus, Moisés, agora está caindo aqui quase na incredulidade, né? Ele diz, Deus, mas da onde que vai surgir isso? Se todo o gado fosse abatido, se todos os peixes do mar fossem apanhados, será que seria suficiente para alimentar todo esse povo? O Senhor respondeu a Moisés. É interessante quando Deus resolve ser Deus, né? O Senhor responde a Moisés, acaso o poder de Deus está limitado? Eu gosto da versão, aqui é a versão Ara, 23, diz assim, ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Uau! Acaso o poder do Senhor está limitado? Você consegue ouvir isso com ouvidos de ouvir esse meio-dia de hoje? Acaso, a gente, porque não aconteceu, será que vai? Olha só, que vontade de voltar para o lugar que a gente estava, a vida que a gente estava, por nada, por murmuração. Na verdade, é por conta de mamon. É por conta que eles querem coisa melhor, não tem como comprar. E aí o Senhor diz, acaso o poder do Senhor está limitado? Agora você verá se cumprirei ou não a minha palavra dita a você. Aleluia. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito.
reuniu 70 homens dentre as autoridades do povo e o dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Ele tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito repousou sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então o Espírito agora sai de Moisés. O Espírito de Moisés é compartilhado sobre 70, eles começam a profetizar. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também repousou sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés. Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, detenha-os. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúme por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Aleluia. Quem dera que todos os irmãos do GC, todos os irmãos fossem proféticos. Que o Senhor nos levante como um povo profético, que não fica murmurando, mas fica profetizando. O Senhor nos dará a terra que Ele prometeu. Nós estamos indo em direção à terra que Ele nos deu. Se for maná para comer, hoje comeremos maná. Quando for codorna, comeremos codorna. Quando houver abundância, nós desfrutaremos da abundância, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que olhamos para o campo e não tenha mantimento, toda a vida nós confiaremos no Deus da nossa salvação. Não murmure daquilo que Deus já fez na sua vida. Ouça a palavra do Senhor com ouvidos de ouvir. Irmãos, o Espírito Santo está nos movendo. Esse ano está saindo à luz. Esse ano está saindo à luz. Faça aliança. Hoje à noite nós vamos estar aqui no prédio. Faça aliança com o Senhor, com aqueles que Deus colocou sobre a sua vida, os seus irmãos. Nunca caia na murmuração, não caia nesse erro. O erro da murmuração acende a ira do Senhor e fica segregado, vai voltar para o Egito. Não coloque a sua família fora, não coloque a sua vida fora, não volte para o Egito por causa de nada, por causa de picuinha, porque não tem carne, você não está gostando de comer pão, por causa de mamon que segrega as pessoas e fica contemplando a vida mais fácil do Egito, porém escravizado, que nunca está olhando para o Senhor e desfrutando da sua presença. A coisa mais importante da vida de alguém, irmãos, é presença, não é cebola, não é peixe frito, não é o que comer, o que beber. A coisa mais importante da sua vida é a presença. Honre a vida da igreja, ame os irmãos, ame a palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de maná. E você antes tinha peixe, tinha cebola, mas antes você é escravo, sua família estava perdida, seu casamento estava jogado ao lixo. Você nem salvo era. Eu estou sendo pedagógico aqui, irmão, só para a gente não ler isso aqui e achar que é historinha. Falo isso com temor no meu coração. A tentação durante toda a sua vida será essa, a minha e a sua vida. Em tempo de escassez, em tempo de pressão, em tempo que o sol está pegando lomba, a gente está em acampamento, muitas vezes tem incerteza do futuro e só tem uma palavra. Eu sei que esse povo estava olhando aqui, eles não sabiam se mover em Deus, não eram espirituais. A gente que não é espiritual, anda pelos olhos naturais, forma carnal de ver as coisas. E se levanta justamente contra aqueles que Deus instituiu para carregar eles, para ajudar. Temor no seu coração, tenha temor no seu coração. Isso aqui é para a vida inteira. Nós não vamos passar por essa parte aqui da Bíblia de novo. Por isso a ênfase está dando aqui. Cada vez que o Senhor marcar, nós vamos seguindo a nuvem. Amém? Amém? É Bíblia, irmãos. Palavra de Deus. Escute isso. Você tenha se afastado de GC, de afastado de irmãos, ou murmurado, ou picuinha com algum irmão. Corra, escute o que eu estou falando essa manhã.
Corra, reate aliança com seus irmãos, se arrependa, peça perdão, para você não parar de volta no Egito. Escute o que o Senhor está falando. Não estou sendo Moisés aqui, não. Estamos ouvindo o Espírito do Senhor. Não estou dizendo que vai cair fogo sobre sua cabeça. Não estou dizendo que Deus vai matar você. Não estou dizendo. Só que hoje, sabe qual é a sentença? Segregação. Fica para trás. Não desfruta da terra prometida. E perde tudo. Que achou que cebola, achou que alho, achou que peixe vale mais que uma terra que manda leite, mel, liberdade e presença do Senhor. Escute essa manhã. Corra. Corra. Essa noite, corra. Se você tem picuinha com algum líder, corra. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, corra. Não murmure. O vento partiu do Senhor e trouxe codornizes do mar. O vento partiu do Senhor e trouxe codornizes do mar. Aleluia. O vento do Espírito faz surgir da onde ninguém imagina. O vento do Espírito partiu do Senhor e trouxe codorna lá do mar. Eles queriam do peixe do mar, né? Deus faz sair codorna do mar. E fez cair por todo o acampamento. A altura de 2 côvados. Meu Deus, quase 1 metro. Quase 1 metro. É tanta codorna, quase dá 1 metro de altura. Por todo o acampamento, a uma altura de 2 côvados, espalhando em todas as direções, em um raio de 1 dia de caminhada. Caminhando 1 dia, tem codorna para um dia, mais ou menos 1 metro de altura. Acho que é pouca codorna. Deus dizendo assim, vamos comer codorna até sair pelas orelhas. A altura de 2 côvados, espalhando em todas as direções, em um raio de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codorna. Ninguém recolheu menos que 10 barris. Ou 10 húmeres. O homer é 2,3 litros, na verdade. Eu estava tentando traduzir isso aqui. Mas eu acredito, vamos aí colocar em tudo. Recolhe menos que 30 quilos, 25, 30 quilos de codorna. Se não mais, certamente. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Pegaram as codornas, mataram, estenderam para secar. Enquanto, porém, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes mesmo de mastigá-la, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Deus mandou codorna para ele, mas está virado com esse povo que estava murmurando. E ele o feriu com uma praga terrível. Agora veio a consequência. Deus mostrou o seu poder, porque Deus estava dizendo, é isso que vocês querem, não tem problema, eu faço. Mas vocês murmuraram, e a murmuração acende a ira de Deus. A gente acha que o fim é a bênção. Não, ok, eu pedi bênção, coloquei Deus na parede, Deus abençoou, tá bom. E acho que ficar por isso, não. Porque a murmuração traz praga. E a praga é lepra. E a praga corrompe. Por isso o lugar foi chamado de Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula por outro tipo de comida. De Quibrote Atavá. O povo partiu para Azerote e lá ficou. 12. Olha agora. 12. Então toda essa murmuração, murmuraram os israelitas, o fogo do Senhor incendiou as extremidades do acampamento. Aí eles clamaram a Moisés interviu, depois eles começaram a reclamar e murmurar por conta da comida. Deus mandou codorna agora, acendeu a ira do Senhor novamente contra eles pela murmuração. E agora, no capítulo 12, tem um episódio dos irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Eles se levantam contra Moisés também, porque a murmuração vai infectando, é uma praga. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Vê se isso é motivo para sabe aquela arrumar problema onde não existe. O que tem de autoridade para estar falando na vida do outro lá que casou com a mulher cuxita? Será que o Senhor tem falado? Olha agora. Eles pegam algo que eles imaginam.
que possa ser um erro. E acho que isso remove a autoridade que Deus deu para o homem. Aí eu acho que não deveria fazer assim. E por conta disso, olha agora a presunção aqui. Miriam e Arão criticam Moisés. Versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Ah, entendi. Mas eu também acho. Tá bom, filho. Mas Deus colocou você para guiar esse povo? É sobre ti? A gente acha que na casa, né, do pai, né? Mas eu também acho, também tem minha opinião, o pai tem a dele, eu também tenho a minha. Pois é, mas a responsabilidade e a autoridade que ele carrega não é sua. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Essa vai ser a grande tentação. Ah, eu também, Deus fala também comigo. Essa é a opinião deles, essa é a minha. Os imaturos, eles acham que, na verdade, aqui, Moisés e Arão, né? Eles começam a medir, acham que são iguais. Ele também não fala por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Quem ouviu? O Senhor. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Moisés era um homem muito humilde. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Quem disse? O Senhor. Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões. Em sonhos eu falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele é diferente. Eu falo face a face. Claramente, não por enigmas, ele contempla a forma do Senhor. Por que não temeram falar com o servo Moisés? Deus, eles quiseram medir força com Moisés. Quer medir autoridade? Deus tem um jeito. Deus coloca todo frente a frente e diz o seguinte, eu falo com muitos profetas. Falo por enigmas, eu falo por sonhos, falo, até com vocês eu falo também. Mas com ele eu falo diferente. Com ele eu falo face a face. Por que vocês não temer, irmão? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Se você ouve gente falando mal de autoridade, irmão, fuja. Ouça. No lugar onde você estiver. Pastor está falando, o pastor está dizendo, cadê? Estou falando com qualquer autoridade, meu irmão. Fuja de rebelião e rebeldia contra a autoridade. Não caia, você é povo de Deus. Ouça, atente-se para a nuvem, para o Espírito. Temor do Senhor, com aqueles que Deus levantou. Interessante, né? Muitos, eles acho que esse é o grande teste que Jesus propunha, né, para os discípulos. Jesus vinha muito manso, muito humilde, ele é manso e humilde de coração. E sabe, Jesus não estava segregado com todo o seu poder, e aí gente que quanto mais distante, fica com medo, né? Não, Jesus é o cara acessível. Jesus é uma pessoa extremamente acessível, mas carrega uma autoridade tão grande. Mas Jesus não mostra esse poder para matar, mas o Pai respalda ele o tempo inteiro. Moisés, a mesma coisa, Moisés muito humilde, mas tem um tempo que Deus respalda a autoridade. Se tem gente que se levanta contra a autoridade para meter força, Deus respalda a autoridade. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. 10. Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava leprosa, carne, amargurada, segregada, vai ficar isolada, não vai mais ter comunhão. A lepra vai matar, a lepra mata, comunhão, a pessoa está murmurando, vai cair o quê? Aí Deus entrega. Por isso que eu estou dizendo, o pastor está dizendo que vai cair um raio na cabeça. Não, isso era Velho Testamento, agora não vai cair raio. Mas a lepra vai ficar na carne? Não, agora é no coração. A pessoa vai se afastando, vai ficar leprosa, vai ficar amargurada, ressentida e vai começar a consumir a carne até morrer. É assim, no aspecto espiritual. Arão voltou.
quando a Anúncio se levantou, afastando-se da tenda de Miriam, estava leprosa, a aparência dela era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que estava com lepra e disse a quem? Foram recorrer a quem para orar? Ao pastor Moisés, né? Por favor, meu senhor. Não, mas agora eles não estão reclamando dele, não estão medindo força. Mas é justamente esse que eles vão recorrer. E Moisés, pastor Moisés, que Deus levantou, manso e humilde de coração, vai lá. Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tolamente cometemos. Foi Moisés que mandou o castigo? Foi Moisés que mandou praga? Foi Deus que tocou na autoridade que ele instituiu. Não permita que ela fique com um feto abortado. Não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Uma coisa importante, reconhecendo também a outra lepra. Tão tolamente cometemos. Então, eles vêm e reconhecem. 12. Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do seu ventre da sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por favor, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, a humilhação dela não duraria 7 dias? E fique isolada, fora do acampamento 7 dias. Ou seja, tem um período agora de tratamento da lepra. Vai ficar fora da comunhão. E fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Aqui então teve um aspecto, capítulo 12, de uma rebeldia individualizada. Aqui foi o povo estava murmurando, mas teve agora um atentado contra a autoridade de Moisés, uma rebelião, ou melhor, uma rebeldia individualizada. Aqui está personificada na figura de Miriam, ok? Próxima, parente de Moisés, ok? Muito, e Moisés carregando essa autoridade, Deus respalda. Olha o que acontece agora no capítulo 13. Os israelitas espiam Canaã. Pois bem, essa crise aqui em Cades Barneia, tá, começa através da incredulidade. Tá? Tanto no versículo, capítulo 13 e 14, tem uma crise aqui. Você está vendo que está um cenário de crise, né? Murmuração, aí dá uma rebeldia aqui em Miriam. O primeiro aspecto disso é da incredulidade, né? O povo começa da incredulidade, depois eles começam a olhar para si mesmos, depois eles infamam a terra, e depois eles também não sabiam da sua identidade e confessaram a derrota. É um caminho aqui da crise, né? Então, a incredulidade vai levar a pessoa a olhar para si mesmo, vai começar a levar para murmuração e infamar a toda a terra, aqueles que estão próximos. Aí leva uma desconfiguração da sua identidade, não sabe mais quem são, não sabe mais a qual Deus pertence, e aí também eles vão começar a confessar a derrota. É a crise do capítulo 13 e 14, aqui de Números, a crise de Cades Barneia. Pois bem, o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens para espiar a terra de Canaã. Então agora eles chegam, eles vão enviar pessoas para espiar a terra de Canaã. Eles saíram do Egito, saíram do Monte Sinai, e agora estão chegando em Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Zacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar o território. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse... Olha só, Moisés diz agora: vão espiar Canaã, vão espiar a terra que Deus diz que vai nos dar. Subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco.
se são muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não. Sejam corajosos, tragam frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Ora, Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Irmão, um cacho de uva. Normalmente você consegue carregar um cacho de uva na mão? Sim ou não? Tá bom. Moisés disse para eles ver como que era a terra, se a terra era boa. Correto? Ok. Cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram um cacho. Deu pequeno cacho. Pendurado numa vara. Colocaram uma vara, imagina maior que um cabo de vassoura, coloca nos ombros, pendura um cacho de uva. Eles tiveram que carregar de 2, do tamanho do cacho de uva. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Então ficaram lá durante 40 dias. Agora eles vêm trazer um relatório da expedição, né? Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e eles mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas. Eita, agora começou. Vamos lá. Olha só. Retornaram a Moisés, toda a comunidade de Israel, deserto de Parã, prestaram o relatório e mostraram os frutos. Deram o seguinte relatório: nós fomos à terra que nos enviou, a terra é boa, flui leite e mel, aqui estão frutos, aqui é evidência. Contudo, olha, agora eles vão decaindo. O povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas. Também vimos ali anaquins, gigantes, tá? Que existiam na terra. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés. Subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Irmão, a incredulidade é contagiosa. Gente que começa frente a uma palavra profética, frente ao tempo, gente começa a dar uma palavra. Basta 2 do GC começa. Irmãos, eu tento aplicar o tempo inteiro, ser pedagógico, para a gente consiga ver isso. Porque a gente precisa enxergar isso no diariamente. É uma conversa que você senta com o irmão, que ele está com incredulidade, com medo, dizendo, reclamando de alguma coisa, você já se abate, você já fica com o espírito, meu Deus, tu viu o que está acontecendo com fulano, vai acontecer isso conosco também, e tal, e aí começa a murmurar, começa a ficar com medo, é isso que acontece. Mas tem fruto, tem evidência. Tem um outro irmão dizendo, vamos lá, Deus vai fazer, vai acontecer, a terra que Deus nos deu por herança, nós vamos conquistar, tem fruto, essa é a realidade. Mas aí, essa murmuração, esse desânimo, essa incredulidade começa a se espalhar entre os israelitas, um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. A terra que percorremos para espiar devora. Todos os que vimos são de grande estatura. Ou seja, sempre vê o inimigo maior do que ele mesmo. Vimos também os nefilins. Lembra os nefilins gigantes? Isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos olhos dos nossos, aos nossos olhos e aos deles. Aos olhos de quem? Deles mesmos e dos outros, mas não diante dos olhos do Senhor. Tá vendo? Eles deixaram de contemplar Cristo, deixaram de confessar Cristo.
começa a olhar para si. Cada vez que você olha para si, a incredulidade abate você. O medo. O povo agora foi inflamado e começou a ficar revoltado. De novo. Irmãos, eles vão ficar revoltados contra quem? Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de quem? De Moisés. Claro, Moisés que é o grande culpado. O líder que é o grande culpado. O irmão que é o grande culpado. Essa igreja que é a grande culpada. Esse pastor que é grande culpado de ter nos tirado do Egito, né? Não sei nem por que tem a igreja para entregar a palavra para nós, para anunciar o Cordeiro, para dizer que a gente é santo, que a gente é salvo, que a gente tem um Deus, que a gente vai ter uma eternidade com Deus. Eu não sei por que Deus mandou essa gente salvar nós. Eles se voltam contra representantes, gente que acolheu eles. Isso é maldição. Daquela noite, toda a comunidade começou a murmurar, chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: o que eles disseram de novo? Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? É voltar para o Egito, você volta para os... O que é voltar para o Egito? Você daí começa a ter relacionamento de novo com as amizades que você tinha, frequentar as rodas que você frequentava, os círculos de amizades que você frequentava, a incredulidade que você frequentava, beber a bebida que você bebia antes, comer a comida que você bebia antes, participar do que você participava antes, frequentar os lugares que você frequentava antes. Isso é voltar para o Egito. Você está entendendo? E outra, não é que você vai dizer assim, ah, não. Ninguém aqui está dizendo contra Deus. Eles pegam e personificam em Moisés. É contra a gente. E representa Deus. E olha o que eles disseram agora. Escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. É interessante que todo mundo aí, eles procuram um outro líder. Um respaldo. Um outro líder. Para guiar eles para o Egito. De volta para o Egito. Por isso que sempre o povo vai querer conter a incredulidade e murmuração, sempre vai procurar compartilhar a murmuração para ver quem concorda. Porque eles vão eleger agora uma galera, e um líder dessa galera, para começar a sair do acampamento, sair da vida da igreja, sair do GC, falar mal de Moisés e ir para o Egito. Escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante da assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Aleluia! Meu Deus. Eu estou pensando numa coisa aqui. Eles acabaram de trazer um cacho de uva que aponta para o vinho. E Josué diz agora: nós os devoraremos como pão. Vinho e pão. Aleluia. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Meu Deus, ele está dizendo: o Senhor está conosco, não tenham medo. Não caia na murmuração, não caia no medo da incredulidade. O Senhor nos falou, estamos na direção certa, estamos diante da terra prometida, terra que manda leite e mel, os inimigos cairão, permaneça crendo, não volte, está tão perto, está tão próximo. Mesmo assim, versículo 10, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Irmãos, apedrejar a gente que tem palavra profética, disse isso tem cabimento. Apedrejar a gente. Moisés, Josué, Caleb estão fazendo mal para o povo, irmão. Eles se revoltaram contra alguém, eles humilharam alguém, eles rogaram praga sobre alguém. Esses homens só estão fazendo bem. E porque estão fazendo bem, representando Deus, a sua palavra, estão cuidando, tendo responsabilidade, o povo se levanta para apedrejá-los.
Então a glória do Senhor, quem que aparece para respaldar? A glória do Senhor. Apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os deserdarei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Deus diz para Moisés agora: até quando esse povo me tratará com desprezo? Mas peraí, eles não estavam desprezando Moisés? Pois é, mas quando se atenta contra a autoridade, Deus o instituiu e está atentando contra o Senhor. É isso que acontece. Moisés disse ao Senhor, o Senhor disse, né, para ele: eu ferirei com praga e vou deserdar esse povo, mas farei de você uma nação maior e mais forte. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que, pelo teu poder, olha só, Moisés é muito manso, né? Depois do povo fazendo tudo isso, falando tudo isso, se voltando, querendo apedrejar ele. Ele diz assim, ó: oh Deus, se tu fizer isso, então os egípcios vão ouvir que, pelo teu poder, tu fizesse esse povo sair do meio deles, falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo e te vem face a face. Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles em uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Se tu exterminares este povo, as nações que ouviram falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os abateu no deserto. Agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é tardio em irar-se e cheio de amor leal. Perdoa a iniquidade e a transgressão, contudo não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo, 19, a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Moisés é manso de coração. O pastorzão manso, que ainda intercede, que ainda é fiel na sua posição, que ainda chega para Deus e diz: Deus, se tu abater esse povo, os inimigos vão se gloriar, vão dizer que o Senhor os abandonou, mas o Senhor fez uma aliança conosco, perdoa novamente, esses que saíram do Egito, eles são imaturos. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme você pediu. Aleluia. Eu perdoo, está perdoado. No entanto, tão certo como eu vivo, e tão certo como a glória do Senhor que enche a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e se puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ao meu servo Caleb, porém, que me tem mostrado um espírito diferente, que me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que esteve. Seus descendentes herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as murmurações desses israelitas queixosos. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que me pediram. Cairão neste deserto como os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram de mim. Nenhum de vocês entrará na terra com a mão levantada, que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para disputarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os seus filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências das suas iniquidades e me conhecerão como inimigo. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor,
falei, e certamente farei essas coisas a toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés para espiar aquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se dele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens, responsáveis por espalhar um relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga diante do Senhor. Irmãos, olha só, o Senhor ia fazer com que todos morressem. Moisés clamou e pediu, interviu. Deus disse, ok, eu não vou matar eles agora. Mas eles vão ficar 40 anos peregrinando nessa terra e vão morrer, até que o último cadáver caia. Eles não vão desfrutar da promessa. Cada dia de murmuração, de relatório negativo, eles inflamaram o povo. Deus pega agora aqueles que se levantam para inflamar, aqueles que vão falar mal, aqueles que falaram mal e inflamaram os outros. Esses morreram imediatamente. Mas o povo, Deus perdoou. Eles ouviram, foram inflamados, também começaram a murmurar. Deus perdoou o pecado do povo. Eles não morreram imediatamente, mas Deus aplicou a sentença. Não vão participar da terra prometida. Mas aqueles que se levantaram para fazer fofoca, contenda, dissensão, inimizade, colocar, promover contenda entre os irmãos, esses morreram. De todos que foram espiar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Cedo, na manhã seguinte, subiram ao alto da região montanhosa e disseram, olha agora, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor, isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Serão derrotados pelos seus inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Sabe aquela coisa? Deus tinha dito que ia dar uma terra prometida. Aí, eles enviaram um relatório negativo, inflamaram o povo, todo mundo murmurou. Ok, a ira do Senhor se acendeu, morreram aqueles que prestaram um relatório, aqueles que inflamaram o povo. Josué e Caleb, Deus preservou. Aí, Moisés pediu para Deus intervir e perdoar o povo. Deus perdoou, mas disse que eles não iriam participar da terra prometida e vagar ali 40 anos. Aí, o que eles disseram? Não, então nós vamos, agora nós temos fé. Só que daí, Moisés diz assim, mas agora o Senhor não está mais com vocês. Sabe, depois que passou o tempo da oportunidade, não adianta fazer outra coisa. Agora eu quero. Aí Moisés diz, agora não vai mais. Mas agora eu acredito. Mas agora passou o tempo da oportunidade. Senhor, guarde o meio do seu coração. Sensíveis ao Espírito, para não perdermos o tempo da oportunidade. Mas a ameaça, por favor, irmão, é Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não trate com desprezo, só isso. A palavra de Deus. O povo que você pertence. Aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Não trate de forma natural, é só isso que o Senhor está dizendo. Creia na palavra. Não lute contra aqueles que não são seus inimigos. Os nossos inimigos não é carne nem sangue. É principados e potestades nas regiões celestiais. Ande em aliança. Seu inimigo é outro, não são seus irmãos. Não é seu pastor, não é seu líder, não é seus irmãos, não é seu patrão, não é sua esposa, não é seu esposo, não são seus pais, seus inimigos são outros. Amém? Aplique isso para todas as áreas da sua vida. Não terá sucesso. 42. Não subam porque o Senhor não está com vocês. Serão derrotados pelos seus inimigos. Os amalequitas, os cananeus enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, 44. Eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança saíram do acampamento. Uau. Se a presença não vai, eles deveriam ir? Não. Se a presença não for, não vá. Eles saíram sem a presença. Os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que dou a vocês, para que nela habitem, e apresentarem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, de gado bovino, ovino ou caprino, com aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto especial, ou como oferta preparada no fogo, de gado bovino,
como aroma agradável ao Senhor, seja local, seja sacrifício para cumprir um voto especial, ou como uma oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa fixa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta cereal de 1/10 de efa da melhor farinha amassada de 1/4 de hin de azeite. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1/4 de hin de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta cereal de 2/10 de efa da melhor farinha amassada com 1/3 de hin de azeite e 1/3 de hin de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou para o sacrifício, a fim de cumprir um voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga como novilho uma oferta cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com meio hin de azeite. Traga também meio hin de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo aquele que for nativo deverá proceder dessa maneira, quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Por gerações, se um estrangeiro, residente ou qualquer um que viva entre vocês apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter os mesmos estatutos, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é o estatuto perpétuo pelas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei, a mesma ordenança se aplicarão tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde eu os levo e comerem do fruto da terra, ofereçam uma oferta ao Senhor. Apresentem uma rosca feita das primícias da farinha de vocês. Olha só, Deus está dizendo, quando forem para esse lugar, apresentem primícias, ofereçam oferta, reconheçam que foi o Senhor que deu. Apresentem-na como contribuição da sua ira. Ao longo das suas gerações, vocês oferecerão ao Senhor uma oferta das primícias das farinhas. Se vocês, porém, pecarem sem intenção e deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor anunciou a Moisés, tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e sem a comunidade perceber, toda a comunidade deverá oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Como holocausto, apresentarão a oferta cereal e a oferta derramada, conforme as ordenanças, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porque o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo envolvido em um pecado, porque todo o povo esteve envolvido em um pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela deverá trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que cometer um erro ao pecar sem intenção diante do Senhor, e ela será perdoada. A mesma lei se aplicará a todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Todo aquele, porém, que pecar deliberadamente, seja nativo, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado no meio do povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, deverá ser eliminado. A sua culpa será sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Olha só, recolhendo lenha no dia de sábado. E a ordem ali era que eles não recolhessem, certo? Não trabalhassem. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram até Moisés, Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deverá ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam franjas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas franjas, vocês se lembrarão de que devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor e de que não devem se prostituir, nem seguir a cobiça do seu coração nem dos seus olhos. Olha só, a cobiça do coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer os meus mandamentos e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu, o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 16. Hoje até o 16. É o 15? Uau. Amém. Aqui, amanhã vai ter um episódio marcante, que agora é um pecado coletivo. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Não, se você acha que teve juízo aqui para Miriam e
e para os espias ali que inflamaram o povo, amanhã o negócio. E a gente deve perceber o que está acontecendo aqui, né? E eu finalizo aqui. Deus organizou o seu povo, retirou eles do Monte Sinai, lá do Egito, depois do Monte Sinai, está indo em direção na Terra Prometida e está ensinando esse povo a relacionar com ele. Como é a sua santidade? Deus é santo. Deus é santo. E Deus institui pessoas como seus representantes. E Deus respalda uma autoridade. Todo o poder de Deus. Deus institui representantes. Hoje, no Novo Testamento, existe um sacerdócio universal de todos os crentes. Mas há aqueles que Deus institui para lidar, para liderar o povo. Cada um tratemos segundo a sua medida de responsabilidade e de autoridade. Deus vai falar com todos nós. Todos. Sacerdócio universal. Mas isso não quer dizer que todos nós tenhamos a mesma responsabilidade e a mesma autoridade diante de Deus e dos homens também. Amém. Houve um episódio aqui de uma rebeldia individual, aqui em Arão também, os irmãos de Moisés, achando que eles eram iguais. E Deus mostra que não eram iguais. Não, vai ter um episódio aqui de uma rebelião agora multiplicada. Ok? Você vê que não tem motivo. Você vê aqui que não faz sentido. Porque eles lembram do Egito e se atentam contra Moisés. Parece que se personifica agora toda essa indignação contra aqueles que Deus estabeleceu justamente para libertar. Por isso que quero lembrar e finalizo aqui. E aqueles que Deus colocou, seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, o seu líder, o seu patrão, pessoas que Deus colocou para guiar a sua vida, esses não são seus inimigos. Definitivamente, esses não são seus inimigos. Não se volte contra aqueles que Deus colocou para guiar você. Não se volte, não se levante contra, não murmure contra, não fale mal, não esteja participando de fofoca, de contenda, de diz que me diz. Não faça isso. Guarde, esteja junto com Josué e Caleb. Nós estamos agarrados na promessa. Não lutamos contra carne nem sangue, não nos voltamos contra aqueles que Deus nos deu para nos amar, para nos guiar, para nos acolher, para nos dar uma palavra de inspiração. Deus, que a gente não entende o que está acontecendo. Tem muita coisa que você não vai entender porque que seu pai está tomando aquela decisão. Mas Deus o instituiu como autoridade. Seja submisso, seja obediente. E se tiver errado, é Deus que trata, mas não é você que vai se levantar para julgar, para fazer motim contra e dizer para eleger outro líder, para guiar para outra direção. Seja você um povo fiel, seja você participante de um exército fiel, como Josué e Caleb, que olham para a palavra do Senhor. Bem, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra viva, eficaz, que discerne, que divide pensamentos, intenções do nosso coração. Ó Deus, nos levanta como um povo unânime, é unido, mas é unânime, unanimidade de coração, um só espírito. Uma aliança, um povo, ó Deus, fiel em torno da sua palavra. Guarda o nosso coração de calúnias, guarda o nosso coração, guarda os nossos ouvidos e a nossa língua, de participar, ó Deus, de reclamações, de murmuração contra o nosso pai, contra a mãe, contra os irmãos, contra patrão, contra toda figura de autoridade, que é muito, ó Deus, Satanás, o inferno se levanta contra a autoridade. Abre os nossos olhos para nós vermos o tamanho da afronta contra a autoridade. E não sejamos nós aqueles que participam de toda a rebeldia, de toda aparência de comentário, mas na verdade promove a incredulidade do coração das pessoas. Sejamos aqueles contados entre Josué e Caleb, a geração daqueles que carregam o espírito de fé. Nós somos da geração de Josué. Nós somos aqueles que carregam um espírito inabalável, aqueles que têm olhos fixados na promessa, na palavra, aqueles que olham para a arca, para a nuvem, aqueles que se movem em direção ao lugar que Deus disse que nos daria por herança. Deus, eu te agradeço por cada irmão fiel que está aqui essa manhã, ao meio-dia de hoje, no início dessa tarde já. Obrigado pela fidelidade de cada um.
nós desfrutaremos do reino, comeremos numa terra que manda leite e mel, e é uma promessa que ainda em vida nós desfrutaremos. Geração da murmuração verá, mas não vai desfrutar. Estarão vivos ainda, mas não irá desfrutar. Mas aqueles que tiverem o coração guardados, estiverem debaixo do espírito de fé de Josué e Caleb, esses serão participantes da terra prometida. Quero declarar uma vida abundante, uma bênção transbordante sobre a vida dos meus irmãos. Nesse ano, veremos a terra dando leite e mel. Os inimigos fugirão de nós, e por caminho que eram por 7 anos fugirão. Ó Deus, aqueles os jebuseus, os amorreus, os evezeus, todos esses povos que estão ali na terra, são inimigos, eles correrão de nós. Nós nos estabeleceremos no lugar que o Senhor nos prometeu. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Abre os nossos olhos. Quero declarar, ó Deus, um dia de reconciliação, redenção. Um dia de humilhação também, chegando como Arão e Miriam, dizendo: nós pecamos contra o Senhor e reconhecemos que insultamos, que blasfemamos e por isso pedimos perdão. Quero declarar que a graça do Senhor removerá uma multidão de pecados. Tá bom? Nós declaramos, pedimos somente, ó Deus, percepção, sensibilidade e temor do nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Somos um no Senhor. Estamos agarrados na tua promessa e dela não soltamos. Queremos a terra. Amém. Amém. E amém. Bem, querido irmão. Aleluia. Uma boa tarde para você. Nos encontramos hoje à noite no nosso culto. Será marcante. Amém. E será redentivo também. Resolva. Manda mensagem para quem você precisa mandar mensagem. Se tem parente que você brigou, se tem seu pai, sua mãe, sei lá quem. É o tempo da oportunidade. Quando Deus libera uma palavra, se mova rápido. Amém? Deus liberou uma palavra, se mova rápido. A palavra de amanhã não é a mesma que hoje. Hoje é o tempo do hoje. É o tempo da oportunidade de hoje. Vai fazer amanhã o que é para ser feito hoje, faça hoje. Amém? É o tempo da graça, o tempo da oportunidade. Claro, redenção sobre a sua vida. Espírito fé ativado. Das paz, boa tarde. Nos vemos logo mais. Um abraço. Papai! Tchau, linda. Amém, queridos. Graça e paz. Amém.